E aí, pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal Odisseia de Literatura Fantástica. Hoje eu tenho aqui comigo o meu amigo escritor André Zanck Cordenonce. E aí, André, tudo bem? Tudo bom, Duda? Obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo aí que está assistindo. É uma honra aqui estar falando virtualmente na Odisseia de Literatura Fantástica. Quantas vezes que a gente foi em todas, né? Eu tive o privilégio de ter participado como ouvinte de todas as Odisseias e como palestrante de algumas também. Então, aqui me sinto muito honrado de estar participando aqui nessa versão virtual dela. Cara, é muito bom falar contigo, né? Depois de tanto tempo que a gente está sem se ver aí presencialmente, né? E como tu falou, tu já participou de várias odisseias aí, a gente já se conhece, né? No mínimo acho que uma década aí que a gente se conheceu, né, também publicando, né, contemporaneamente, até pelas mesmas editoras, né, tu já tem um trabalho aí consolidado, iniciou publicando contos em diversas editoras, contos de literatura fantástica, assim como eu, né, a gente foi se conhecendo, né, nesse processo, tu teve teu primeiro livro, teu primeiro romance publicado, eu me lembro, foi o Duncan Garibaldi, né, Exatamente. na mesma editora que eu publiquei também, É, Protetores. Isso foi em 2012, não foi? foi no ano da primeira Odisseia, exato. Foi quando eu saí. Exatamente, né? E ali a gente passou a ter contato aí ao longo desses anos, né? E hoje está publicando direto, né? Com a VEC Editora, com o Arthur. Logo que o Arthur estava iniciando, eu me lembro, ele estava perguntando, né? Claro, eu organizava a Odisseia junto com o Uhum. César e com o Christopher, né? E ele perguntava, e aí, Duda, quem é que está publicando aqui? Quem é que são os autores da área? O André Zanck coordenou-se, né? Fala com esse cara aí. Né? E é bom a gente ter, né, essa proximidade, criando laços e amizade, porque a gente também vai constituindo o nosso trabalho. Mas, bom, eu não quero ficar falando, né? Eu quero que tu fale, eu quero que tu fale sobre os teus trabalhos, cara. Conta um pouquinho assim, como é essa tua. ah, por que que tu escolheu trabalhar com literatura fantástica, escrever histórias de aventura, de horror, fantasia? Então, na verdade é aquela coisa, a gente escreve sobre o que gosta, né? Junto com o policial foi sempre o que mais me chamou a atenção. Então, desde criança eu lia, ou estava lendo fantasia e ficção científica, ou estava lendo história de detetive, né? Então era Sherlock Holmes, era Agatha Christie, era Júlio Verne, era Asimov. Então fazia essa mistura. Depois veio o Stephen King, depois veio o Lovecraft, veio o Poe. Então toda a minha juventude, né, ela permeou esses autores que brincavam com essa literatura de gênero. E ambas, né, tanto de histórias policiais quanto de fantasia, terror e ficção científica, muitas vezes elas têm elementos comuns, né? Seguidamente tu tem, né? Terror com história policial, tu tem ficção científica com história policial, tu tem terror e fantasia. Então o pessoal mesclava bastante esse tipo de coisa era o tipo de literatura que eu gostava. Aí junto com isso eu consumia muito cinema e histórias em quadrinhos que brinca muito Uhum. com terror, com ficção científica, seja mesmo as histórias super-heróis, né, norte-americanas que brincam muito com ficção científica, né, e as europeias que eu gostava muito, que era Tintin, Asterix, que daí já tinha uma história mais aventuresca, né? Mas o Tintin brinca muito com história policial, né? A maior parte Uhum. deles são histórias de casos, né? De um sequestro, alguma coisa assim, com muita ficção científica também. Então era o tipo de história que eu gostava, né? Até a, a ideia de mais tarde, quando eu comecei a pesquisar, a trabalhar na área, começar a escrever, fui atrás do que era esse tipo de literatura que eu gostava tanto que eu comecei a escrever os contos e mais tarde os romances, né? Tinha aquela ideia de literatura de entretenimento e Uhum. que muitas vezes era colocado de forma pejorativa, assim, né?
Não, isso aí é literatura de entretenimento. E eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero fazer. É isso mesmo que eu gosto. Ah, o pessoal acha, se tem alguém. Naquela época era mais, na época que a gente iniciou ali, tinha mais isso, inclusive, da academia. Hoje em dia, ainda bem que esse tipo de preconceito deu uma queda bastante brusca, né? Uhum, Tanto por parte das editoras quanto por parte da academia. A uhum. ideia de literatura de entretenimento, como se fosse algo diferente, ou menor, ou maior, ou com pelinhos, ou antenas, ou seja lá o que eles achavam que eram que essas pessoas que consumiam literatura de entretenimento, ou que produziam literatura de entretenimento, que é uma definição bem esquisita, né? Eu falei, cara, não tem problema, eu gosto disso, eu consumo isso, eu gosto disso, eu não tenho problema em ler os clássicos e a literatura dita séria, gosto, tem muita coisa que eu gosto de eu li, mas não tenho problema nenhum de ler Stephen King, de ler Poe, de ler Maria José Dupré, de ler Júlio Verne, segue o bairro. Não, e É um muitas pouco vezes o caminho, né? e o que a gente está chamando de entretenimento, muitas vezes ele dialoga com o mundo que a gente está vivendo, né? Então não está totalmente isento daquela realidade que a gente está Aliás, passando, né? muito pelo contrário, né? Porque, na verdade, para tu contar uma história é, de entretenimento, ela normalmente parte de um problema. E esses, por mais Perfeito. que esse problema aconteça num mundo fantástico, ou que tenha elfos, dragões ou demônios, no final das contas, a gente está vendo ali sobre o ponto de vista dos seres humanos. E a gente está enfrentando os nossos próprios demônios, como a gente enfrenta todos os dias. É tudo uma forma de representar os problemas que nós temos diários, a forma como a gente se Uhum. comporta em sociedade, é a forma como é representado em toda a literatura, não importa o que tipo, inclusive literatura infantil, que também às vezes é marginalizada, por ser uma literatura menor, ou porque. Quando é muito mais difícil. Uhum. Escrever para criança é complicado pra caramba, porque tem um monte de problema que tu tem que resolver para escrever para criança, porque tu pode escrever qualquer coisa, pode contar qualquer história para criança, que as crianças são inteligentes e elas entendem. Não, Mas a forma de contar é difícil. não, com certeza, independente do gênero que o escritor está trilhando, o que importa é se a história ela é bem escrita, se ela é bem transmitida para aquelas pessoas que vão fazer a leitura dessa história, né? E se Então faz aí, sentido claro, para né, ela. tu pode chegar numa literatura ficcional que ela está mais relacionada com o entretenimento, mas pode estar fazendo a leitura de uma literatura ficcional que é mais para o lado, pende mais para a filosofia ou para a política. Aí depende, tu tem várias coisas que tu pode seguir, Claro. né? Aquilo que a gente gosta de ler, né? Então, o importante é fazer uma literatura de qualidade e a gente percebe que cada vez mais, né, autores e autoras brasileiras têm se dedicado a lidar melhor com as ferramentas para construir uma história, né, conhecer técnicas literárias, né, de escrita criativa para trazer, né, histórias, né, que são, digamos assim, melhor construídas, né, para o público. Eu vejo bastante disso na nossa literatura fantástica brasileira e em diversos autores que ainda estão despontando para o mercado. Mas estou falando sobre várias coisas, então eu estou me lembrando de algumas aqui. Né? Tu falou sobre literatura policial e aventura. Né? Tu tem um personagem que é o Sherlock Holmes durante a, né, tu pega uma Juventude. fase, né, da vida dele que é a juventude. Isso sempre me lembra um filme que eu gosto muito, que é aquele Enigma da Pirâmide, em que aparece, né, o Sherlock Holmes jovem. Daí eu vejo teu livro e me lembro muito disso. E também me faz lembrar, o Arthur costuma chamar o teu personagem o Sherlockinho do André, vamos lá, ele vai fazer outro livro. Conta um pouco para nós aí o que aparece nesses livros do Sherlock Holmes durante a sua juventude. Então, na verdade, a gente tem 3 lançados, né? Que é o Sherlock Holmes e o Mistério dos Planos Roubados, que é o primeiro. Depois a gente lançou o Problema dos Cálculos Maquinares. Uhum, E o terceiro, o caso da conspiração biológica. Então são 3 livros com uma pegada mais infanto-juvenil, que conta a história do jovem Sherlock Holmes. Então o que eu parti aqui? Primeiro de uma extensa, né, uma pesquisa sobre uhum, tudo que eu consegui ler
ver e ouvir, porque foram documentários, foram filmes. Pode imaginar, eu fui atrás sobre o Sherlock Holmes e o Conan Doyle, para tentar entender, né, esse personagem, pegar as mínimas pistas que a gente tem sobre a juventude dele, porque na verdade o Conan Doyle fala muito pouco sobre a juventude do Sherlock Holmes, e criar uma história coesa que de tal forma que quem fosse ler pudesse olhar assim, tá, sim, esse cara quando jovem poderia se comportar dessa maneira. Não é nenhuma assim, já teve vários autores que trabalharam com essa temática de contar a juventude do Sherlock Holmes. E eu queria mostrar uma forma que eu achei que era coerente, né? De mostrar como é que ele se tornava, então, respondia a grande pergunta, como ele se tornava o maior detetive de todos os tempos. E a forma de responder isso era porque ele teve, entre aspas, vários mestres, várias pessoas que abriram a mente dele para várias das habilidades que ele vai desenvolver no futuro. Então, no primeiro livro, ele vai encontrar dois personagens que vão se tornar seus companheiros em todas as demais aventuras, que é o Nikola Tesla, então, que vai ser o grande primeiro mestre dele, né, que vai ensinar ele a pensar logicamente, a pensar nas máquinas dele, nos aparatos, e a Irene Lupin, que é uma personagem inventada que seria a filha, né, do Arsène Lupin. Bem Na verdade, legal. o Arsène Lupin chega a ter uma filha, mas ela morre logo que nasce. Então eu peguei esse gancho, nesse meu universo, o Arsène Lupin continua com a filha, e ela, Irene Lupin, acaba indo para Londres nesse início do primeiro livro. Então, o primeiro livro eu tenho o Nikola Tesla como sendo o primeiro mestre. No segundo livro, Problema dos Cálculos Maquinários, eu tenho a Ada Lovelace, que é considerada a mãe da computação moderna. Então, ela trabalha com enigmas, com criptogramas, com computação, com pensamento lógico, e ela ensina o Sherlock a como resolver enigmas, que é uma coisa que depois o Sherlock vai usar milhares de vezes nas suas histórias. No terceiro, tem o Luiz Pasteur, que vai abrir a mente dele em relação a essa questão de química, de biologia, de como isso é importante depois para resolver crimes também. Então, aqui o caso da conspiração biológica vai entrar ele. E aí, agora no quarto, que já está com o editor, né, nosso amigo Arthur, ele já recebeu, né, o texto, a gente quer lançar esse ano. Também tem mais dois personagens que estamos ainda é um mistério se aparentar. E essa história é uma história de 5 volumes e termina, possivelmente, final do ano que vem, com o quinto volume. E aí fecha essa história completa, né? Essa primeira grande história do jovem Sherlock Holmes. Cara, muito legal. Eu achei uma escolha ótima, né? Pegar o Sherlock Holmes, que é um dos personagens, eu acho que da literatura mundial, mais representados por outros autores, né? Teve uma vez eu fui numa livraria chamada Mysterious Book, lá em Nova York, cara. E uma única parede dessa livraria eram para livros em que os autores escreveram histórias com o personagem Sherlock Holmes. Era uma parede gigantesca. Então é legal a gente ver um brasileiro, né, também escrevendo, né, um personagem que eu acho assim tão fantástico, né, nesse sentido de Icônico, representar a né? literatura policial, né? E ele é um icônico, é interessante para trabalhar com jovens, e a ideia era fazer uma literatura infanto-juvenil, por isso que eu falei da história de escrever para jovens. Então ele é jovem, eu escrevo para jovens, a maior parte dos personagens são jovens, né? A Irene Lupin tem a idade dele, é tudo ali entre 14 a 16 anos, mais ou menos. Eu não entro muito em detalhes da idade, mas tu consegue perceber que é isso aí. E todos os demais, esses que aparecem, estão por aí. Aqui o Luiz Pastor é um pouquinho mais velho, ele já está na faculdade, mas é isso. São todos personagens jovens que se conhecem, que se conversam entre si. Então eles têm problemas da juventude, tem aquela questão de pai, irmão, o que eu vou fazer da minha vida, primeira vez que eu vou me interessar por uma garota, por um garoto, drogas, tem tudo isso envolvido aqui, mas voltado para um público jovem.
Então, tanto que ele tá fazendo muito sucesso em escolas, tem muita escola adotando os livros por causa dessa pegada, e é uma abertura às histórias do próprio Conan Doyle, né? Ela chama atenção, né? Pô, que esse personagem aqui é interessante, que é um personagem que tem uma escrita muito boa, né? O Conan Doyle, apesar de ter escrito lá em 1891 e segue, a escrita dele ainda é muito bem feita. Hoje em dia tu lê assim, sem problema nenhum, tu consegue ler para trabalhar inclusive com a juventude, porque ele tem uma escrita bem direta, não tem aquele rebuscamento desnecessário, é fluida, é bem construída, as histórias, a grande maioria delas te prende, assim, do início, meio, fim. Claro, 56 histórias, 56 contos mais os 4 livros, de vez em quando dá mais escorregada aqui, escorregada ali, isso é normal para qualquer autor. Mas a grande maioria dos contos dele, principalmente se tu vai trabalhar em escola, tu vai trabalhar com alguns, né? São contos muito bem significativos, assim. Eu acho que é um autor que é muito bem aproveitado, assim, porque é uma história curta que tu consegue trabalhar e que traz muitos elementos. Ah, sem dúvida. E me diz uma coisa, tem outro personagem que acabou aí também se tornando famoso, né, com mais de um livro, que é o Le Chevalier. Fala um pouquinho sobre ele. Pois é, então, o Le Chevalier que surgiu antes, na verdade eu trouxe aqui as minhas duas últimas obras assim, relacionadas a ele. Ele foi o primeiro livro que eu publiquei pela editora VEC, né, que foi o Le Chevalier Exposição Universal. Depois disso, que é um espião francês, né, no mundo steampunk, na França. Ele mora em Paris e ele é considerado, digamos assim, o 007, né, o principal espião. Tanto que ele perde a identidade, né? A gente nunca sabe o nome dele. Sabe apenas que ele é conhecido como Le Chevalier. Aí eu escrevi esse romance, a partir dele a gente começou a publicar quadrinhos. A gente fez 2 quadrinhos em parceria com o Fred Rubin. Eu fiz eu fiz o roteiro e o Fred Rubin fez o desenho, né? Primeiro foi Arquivos Secretos e depois a gente lançou Nas Montanhas da Loucura, que é esse aqui. Tá? Que daí já é uma história única nesse aqui, que conta, faz uma mescla da história das Montanhas da Loucura, obviamente, né, do Lovecraft, mas eu brinco também com a narrativa do Arthur Gordon Pym e A Esfinge dos Gelos do Júlio Verne, que é uma continuação, né, da narrativa do Arthur Gordon Pym. A Esfinge dos Gelos foi pouco publicada aqui no Brasil, em livro físico, saiu uma última versão há bastante tempo. Mas, por acaso, eu tinha. Quando eu li o Arthur Gordon Pym, eu já tinha lido o Esfinge dos Gelos e eu não tinha entendido muito direito aquilo. E eu falei, porque eu tinha lido num sebo, tinha comprado, tudo que apareceu do Júlio Verne eu tinha comprado. Aí eu comprei o Esfinge dos Gelos e eu li assim, e o início, assim, não fazia muito sentido, assim, depois, tá, e a história foi se emendando, terminou, eu, tá, legal, ok. Aí, muito mais tarde, eu vou ler a narrativa do Arthur Gordon. Agora tá fazendo mais sentido as coisas. Tudo bem, segue o baile. Aí a gente faz uma brincadeira aqui, só que a ideia é que, como é um mundo steampunk, né, a gente vai mais para a ideia da ficção científica das Montanhas da Loucura do que a parte do horror cósmico, né? Porque, teoricamente, se tinha uma civilização lá, antiga, aí eu entrei nessa ideia da civilização mesmo, e não da parte dos mitos e assim por diante. Foi essa brincadeira que a gente fez com esse personagem e essa HQ aqui, que é sempre muito bem desenhada, né, pelo Fred Rubin, que é dos melhores artistas que a gente Fred Rubin é o cara. foi indicado para fazer uma capa da Argonautas, né, lá nos idos 2013, 14, não sei, pelo amigo Fabiano Denardim, né, que tinha aqui a Galeria Hipotética. E aí, né, o Fred, a gente convidou ele para fazer a capa do Saga 5, que por acaso já era, né, uma capa de um conto teu. Então ali, né, o Fred já começou também, né, a dialogar com Argonautas e consequentemente acabou fazendo quadrinhos, né, do Cão Negro, né, do César, Negro. E depois tu começou a compartilhar também, né, o ilustrador, né, que depois passou a ilustrar para outros amigos aí também, Enéas Tavares, né, então o Fred acabou... O Castilho também. O Castilho também, né, então uma hora eu também vou chamar o Fred aqui para conversar
conversar um pouco no canal, né? Mas é legal, né? Todos esses contatos emaranhados aí que a gente vai fazendo, vai criando ao longo do tempo. E, cara, mas aí tá falando, né, das... qual... Le Essa aqui. Chevalier, né? Claro, É. outro Essa volume, aqui né? é só pra falar que a gente resolveu continuar a brincadeira e aí eu Uhum, lancei o La Dame Chevalier, e que é e a Mesa Perdida do Salomão, que é é uma história que se passa com o próximo Chevalier. Então, uhum, o que eu conto aqui, né, o dos Nas Montanhas da Loucura, ele é um homem que se passa ali em 1867. O Exposição Universal é 1867. Então é mais ou menos por ali. sim. 1870, 1860 e poucos, as histórias passam por ali. Aqui eu tô contando na próxima. Então acabou a Primeira Guerra Mundial, então nós estamos aqui num dieselpunk, basicamente, né? E Uhum. quem assume o manto é uma mulher, que é a Ladame Chevalier. Beleza. Então, então eu faço essa quebra de paradigma, ela é a primeira dama Chevalier a assumir, né? A primeira mulher, desde Joana d'Arc, porque Joana d'Arc teria sido a primeira Chevalier da França. Ela começa sendo uma mulher, mas depois sempre são homens e agora volta a ser uma mulher que é a Ladame aqui. E aí eu também troco a cara em vez de eu ficar em Paris, eu vou para as colônias. Aqui eu Uhum. tô navegando pelo norte da África, que boa parte era colônia da França naquela época. Então Uhum. aí eu começo a trabalhar um pouco com essa questão também de como é que os povos se interagiam, né? Na verdade, entre o colonizado e o colonizador, porque ela Uhum. representa o colonizador, né? Ela é a principal agente da França, mas ela vai lá para o meio de uma zona de conflito, de guerra, e ela precisa falar com o pessoal que vive lá, né? Que vive sob o jugo da França. Então começa a ter já esse jogo que é bem mais complicado, né? Quando tu tá no teu próprio país é bem mais simples. Quando tu vai num outro país como, entre aspas, como colonizador, a situação se torna bem mais complicada. Então Uhum. envolve um pouco esse tipo de discussão aqui na La Dame Chevalier e a Mesa Perdida de Salomão, cujo segundo volume também deve sair nos próximos tempos. Né? Maravilha, produção intensa, né? Agora tu falou em dieselpunk, me fez me lembrar de steampunk e diversos punks aí, mas me conta aí como é que é essa experiência de escrever com mais escritores. Eu me lembrei de te perguntar isso, né? Que tu também produziu o Guanabara Real junto com o É. Enéas e com a Nikellen. Como é que é esse processo aí? Então, a gente está, na verdade, no processo do segundo, né? Que também acabou de passar pela primeira leitura do Arthur agora, Uhum, terminamos agora esses últimos dias, e a gente está no processo agora de revisão, da revisão, né? O Arthur nos mandou, do segundo volume que fecha a história. A gente lançou o Guanabara Real ao Cova da Morte há alguns anos, né? Onde contava a história, se passa no Brasil, ali no início da República, da uhum, recém-proclamada República do Brasil, num Brasil steampunk. E aí a gente se colocou o desafio de escrever três autores, cada um escrevendo um personagem diferente. Cada autor escrevia sob seu ponto de vista e escrevia um capítulo inteiro. Então uhum, eram 7 capítulos para cada autor, 21 capítulos ao total e fechando uma história única, né? Então a história continuava, né? Não era sob o ponto de vista da pessoa a repetição da história, era sempre a história continuava. Então agora era cada um que tinha o seu personagem andava. E aí uhum. foi, sim, bastante complicado, mas foi Imagina. bastante divertido também. A gente, esse tipo de livro a gente precisou projetar, né, início, meio e fim, né, não tem como escrever de outra forma, Uhum. não é para escrever um tipo de livro dessa forma. Então a gente projetou, escreveu ali 2 parágrafos contando mais ou menos o que a gente imaginava para cada capítulo, Uhum. e Tem que aí estruturar escrevemos bem para conseguir chegar no bem mesmo lugar. estruturadinho. Aí a gente escreveu a primeira versão, aí cada um leu as suas, aí a gente viu que tinha vários probleminhas, né? Arruma Uhum. aqui, arruma ali. Aí fechamos a primeira coesa, assim. Aí deixamos, esperamos, aí fizemos mais algumas revisões, reescrevemos algumas coisas. Porque às vezes, mesmo sem querer, tu acaba escapando para um lado, escapando para o outro. Uhum. E fechou, e funcionou bem, saiu bem, foi bem aceito, assim, o pessoal gostou.
agora o segundo a gente foi para a mesma pancadaria, só que ele era um pouquinho maior, tinha mais capítulos, mas também segue a mesma estrutura. Então também a gente precisava fechar ele, contar toda a história, dar a cada passo o que ia acontecer em cada passo. É o mesmo problema. Na verdade, é o tipo de coisa. Bom, tu já escreveu, também todo escritor sabe, né? Tu escreve, deixa um tempinho ali, 2, 3 semanas, vai ler de novo, daí tu começa a ver os probleminhas. Pá, aqui deu um salto aqui que não tem sentido. Aqui eu esqueci de comentar tal coisa lá atrás, daí não tem sentido isso aqui. Tu vai vendo os erros, né? Que, entre aspas, que estavam só na tua cabeça e tu esqueceu de botar no papel. Quando são 3, é 3 vezes pior, né? Que na verdade tu fica naquela, não, a Nikele vai escrever tal coisa, tá? Mas daí tu esquece de comentar para ela, ou esquece de anotar isso aí, e é óbvio que ela não vai escrever, né? Claro, é o trabalho dobrado, né? Trabalho dobrado, porque tu triplicado. precisa Aí, ainda ler o do colega, né? Para saber o que está realmente acontecendo aí, né? Para não aí dar então furo. a gente fica corrigindo um ou outro assim, porque normalmente é isso o problema, que a gente esquece, às vezes, de avisar que falta um elemento que tu imagina quando tu tá escrevendo. Então tem que avisar o Enéas para fazer isso. Tem que avisar o André para fazer isso. E a gente esquece isso aí e acaba passando. E também para ajustar a voz dos personagens, né? Porque cada um desenvolveu o seu personagem, né? Então, às vezes, assim, a gente pede para os outros darem uma olhada também nisso. Olha, a fala do personagem tá coerente, tá? Porque, na verdade, entre aspas, o personagem, né? A gente tenta deixar o mais coeso possível. Mas são 3 pessoas escrevendo aquele personagem, Claro, escrevendo as falas daquele personagem. E o leitor tem que achar que é uma coisa só, né? É um trabalho bem em equipe que necessita muito o olhar atento também do editor aí, né? O Porque é o Arthur cara que é está por essencial, fora né? ali, né? Tem que estar de O maestro. WhatsApp do Arthur do Guanabara é uma coisa assim, são tripas, assim, que ele vai mandar, olha aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque muito mais difícil para ele editar, muito mais difícil para nós escrever, muito mais difícil para a gente ajustar e muito mais difícil para editar, né? Mas o bom é que ele tem esse olhar também do todo para perceber quando há dissonância. Olha, talvez essa fala aqui não esteja legal. E aí a gente vai ajustando essas coisas. Não, Isso é uma beleza. coisa que precisa. Esse é um pente fino no final que precisa ser feito antes dele. Mas é onde a gente está agora. Então acho que esse ano, com certeza, ele sai, a capa também já está elaborada. Então a gente Legal. deve terminar a escrita aí nas próximas semanas, de verdade, assim, a versão final, né? Depois da revisão do Arthur. E aí vai para edição, né? Beleza, cara. Bom, antes de finalizar, eu quero te perguntar mais uma coisa. Sei que tu está com outro livro pronto, foi Quanto lembro. recém-lançado aí também pela VEC Editora, mas que vai ter mais de um também, vai ter continuação, Amém. né? Tu pegou bem uma linha assim de horror cósmico, né? Dos mitos cthulhianos e Lovecraft. Conta aí um pouquinho para nós o que está pintando aí. Esse foi assim, ó. Esse, na verdade, ele começa com o Sherlock. Tá? O Sherlock, quando eu escrevi o Sherlock, eu escrevi os 3 primeiros. Quando fui mostrar pro Arthur, eu mostrei os 3, assim, ó. Claro, tem muita coisa que mudou de lá pra cá. Mas eu tinha as 3 histórias e falei, olha, são 5, eu já escrevi 3. Pra ele ter uma ideia também, ter uma segurança de que eu sabia o que eu estava fazendo e que a coisa estava andando, tá? Beleza. Só que assim, como era uma história infanto-juvenil, então eu precisava ter todo aquele cuidado de linguagem e coisa e tal. Quando eu escrevi o Dan Garibaldi, ele tinha essa pegada mais infanto-juvenil. Depois eu comecei a escrever muita coisa que era adulto, né? Entre aspas, adulto, que eu não tinha mais essa preocupação. Aí eu escrevi esses 3 numa tocada só, assim, e foi anos, assim, lidando com isso, porque teve toda a pesquisa e coisa e tal. Pô, quando nós estava lá naquele retiro literário lá, nós estava escrevendo esse, Escrevendo os eu me queridos. lembro. Então chegou uma hora que eu não aguentava mais assim, ficar me segurando, sabe? Aí eu peguei e inventei, eu vou fazer o personagem mais casca grossa que pudesse imaginar para poder desolopilar, assim. Eu preciso escrever um horror. E eu botei na cabeça, eu preciso escrever um horror aqui para eu poder descarregar tudo que eu não podia nos Sherlockinhos ali, porque eu tinha que ter alguns cuidados. E aí saiu a Irmandade do Olho do Corvo.
tá? E é a mesma coisa, eu escrevi os três, cara, e eu escrevi os três numa tocada, assim. Eram 3 volumes e foi tipo 1 ano e eu escrevi os 3 volumes. Claro, depois já passou por muitas revisões e melhorias, mas era uma coisa que meio assim de sair no sangue, assim, que eu precisava tocar. Tanto que ele abre com uma frase icônica, assim, tá? A primeira frase é: eu sabia que ia dar merda. É assim, Pô, já era para iniciou isso que eu chutando estava balde. escrevendo, né? Era a ideia, era escrever, era nesse sentido, assim, vamos chutar o balde. E aí, sim, é um horror, se passa em Nova York. Eu tinha voltado há pouco tempo de lá, que eu tinha ido com a minha esposa. Então eu estava indo com aquela coisa na cabeça, eu estava querendo escrever alguma coisa que se passasse em Nova York. Eu estava com aquela cidade na cabeça e coisa e tal. E aí eu comecei a pesquisar sobre Nova York, pesquisa daqui, e aí eu acabei criando. Comecei a criar esses personagens e acabei focando no padre, que é o narrador, tá? Ele é em primeira pessoa. Ele não sabe o nome dele, eu não tenho esse problema com o nome, né? Então, como eu não sei nunca inventar um nome, vamos lá. Então, esse quem não tem Deixa nome, assim. se chama padre, tá? Se passa após a Segunda Guerra Mundial. Ele vem para os Estados Unidos, ele é europeu, ele vem para os Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. E ele é contatado pela essa irmandade do Olho do Corvo aqui, para ele que é um caçador de monstros. Ele trabalhava para o Vaticano como caçador de monstros, né, um exorcista, atuou na Segunda Guerra Mundial fazendo isso, e ele vem para cá contatado pela Irmandade para ele começar a trabalhar nos Estados Unidos. Aí ele é testado, isso bem no iníciozinho do livro, até que ele é convidado para entrar mesmo. E aqui ele conta o primeiro caso dele com a Irmandade. Então ele tem... E aí eu brinquei com personagens icônicos dessa área. Então eu tenho o Golem, que é o meu Hulk aqui, que ele é um golem suicida, ele não pode morrer e ele quer morrer assim porque ele é curioso, então ele passa o tempo todo tentando se matar e não consegue. E aí então ele fica com essa brincadeira que ele é meio broncão assim, mas ele quer se matar porque a única coisa que ele não consegue fazer é se matar. Então ele tenta descobrir como ele faz isso. Aí eu tenho a Madame Dyer, que é filha do Dyer das Montanhas da Loucura, um dos únicos sobreviventes das Montanhas da Loucura. É a filha dele, é a chefona, é a velhona chefona. Eu tenho uma sobrinha do Nikola Tesla, que é a Cláudia Tesla, porque eu gosto do Tesla, então meti uma Tesla aqui também. E aí eu tenho uma personagem que brinca com a nossa mitologia aqui gaúcha, aqui, que é a Princesa Moura, que é uma princesa moura de verdade, lá da Espanha, que vem quando os espanhóis reconquistam, né, a Espanha lá e expulsam os mouros. Ela, para salvar a família dela, ela faz um pacto com o Rei Lagarto, ganha um rubi mágico que fica cravado na testa dela e ela adquire alguns poderes e a imortalidade. E ela, no final dos contos, ela foge para o Brasil, se apaixona por um sacristão aqui no Rio Grande do Sul e é presa no Morro do Jaral. Por 300 e poucos anos está ela lá presa lá até o Dyer voltando das Montanhas da Loucura, sabe dessa história, vai lá e acaba libertando ela e ela vai trabalhar com ele lá em Nova York. Então eu brinco aqui para quem é aqui do Rio Grande do Sul, sabe do que eu estou falando, para quem não sabe, vá procurar aí a Moura do Jaral, tem Nagá, tem várias nomenclaturas para ela. E aí eu tenho o Humphrey Lovecraft, que eu brinco também, ele é o filho adotivo do Lovecraft, que é negro, então faço toda essa transposição. E eu tenho o Abdul Al-Zahar, que é um arquivista, e ele está escrevendo o Necronomicon. Aqui ele é um arquivista, bibliotecário, que ele está escrevendo o tomo definitivo sobre o culto. Então, ele é um personagem secundário, ele só aparece ali para ser o arquivista. Então, ele tem uma pegada de horror, de investigação do sobrenatural, se passa, né, numa cidade. Na verdade, aqui eles vão para Chinatown, essa história se passa em Chinatown, em Nova York. Então tem essa pegada urbana, mas essa coisa é bem irônica, bem sarcástica, assim. O padre é um cara bem sarcástico, assim, ele vive sacaneando todo mundo. E ele é basicamente um anti-herói. Ele não se acha herói. Ele é o tipo do cara que se mandarem matar... Olha, cara, para salvar a cidade precisa destruir a creche. Ele vai lá e destrói a creche. Não tem problema nenhum. sem papas na língua, ele vai lá e resolve o problema.
Então esse é um tipo de personagem esse tipo de história que eu queria contar dentro desse universo aqui. Então eu construí as 3 histórias, a primeira está saindo aqui, com a capa, a ilustração do Matias Strebe, que ficou fantástico, ele trabalha com aquarela. A segunda capa eu já vi, o Arthur me mostrou também, tá bem legal. As capas. E a Luciana, que eu sacaneei, Luciana Minuzzi, que é a que faz a diagramação, que eu sacaneei com ela porque eu trabalhei com a ideia de milhares de notas gigantescas. Uhum. E é o padre conversando com o leitor na forma de um diário. Uhum. Então, tu vai lendo a história e no meio tem o diário dele, que é a conversa que ele conversa com o leitor sobre casos passados que montam o universo, assim. Uhum. Então, esses casos passados vão dando uns pitacos do universo que eu tô contando aqui. Só que é um monte disso. E deu um trabalhão pra Luciana, que foi uma Quem coisa... manda, né? A Lu mostrou que faz um ótimo trabalho, aí a gente quer que ela faça uns livros diferentes para nós. Mas ficou bem legal, ficou bem bacana e tá saindo agora, chegou agora há pouco na editora, né? Saiu do forno agora e tá indo para casa dos leitores nessas semanas. Aí o pessoal cara, que legal. Começando a receber. Não, pô, carreira maravilhosa aí que vai se construindo ao longo desses anos aí, André. Parabéns, cara. Meu amigo, te agradeço muito por a gente ter conversado hoje aí, né? Matar um pouco a saudade, né? Esperamos que nessa pandemia não demore tanto para acabar. Queremos vacina para todos e todas, né? Chegaremos lá. E Odisseia novamente em Porto Alegre. Com certeza. E se tudo, né, voltar, né, aos velhos tempos, já estou dizendo, né, a gente faz a Odisseia, né, presencial novamente. Perfeito. Cara, muito obrigado. Obrigado a todo mundo por assistir aí. E um abraço para todo mundo. Viva o SUS, viva a vacina. É isso aí. Tamo junto, gente. Tamo junto, cara. Um abração aí, brother. Valeu. Tchau.